pessoal, hoje nós vamos gravar mais um vídeo com a professora Ana Paula e nós vamos ver zero ou raiz da função, dependendo do problema. Às vezes eles pedem o zero da função ou o zero da equação, raiz da função ou raiz da equação. O que é o zero ou raiz da equação? É quando o nosso y é zero ou quando a nossa função é zero. E se a gente for verificar no gráfico, é quando a reta, né, sabemos que a função afim, a função do primeiro grau, a equação do primeiro grau é uma reta, certo? E quando essa reta corta o eixo x, o eixo das abscissas, que eu vou mostrar ali adiante, quando ela corta essa reta aqui, o eixo x, este pontinho aqui, ó, onde a reta corta o eixo x, o eixo das abscissas, é o nosso zero da função. Então, qual é o valor de x para que a nossa função dê zero? Ó, quando o f de x dá zero, o y dá zero, ou seja, como é que eu vou encontrar? A forma que representa a função do primeiro grau é f de x é x mais b, ou a gente pode utilizar o f de x como y, correto? Então, eu posso utilizar uma formulazinha e como eu vou encontrar isso? No lugar do f de x ou no lugar do y, eu vou colocar zero. Ou seja, o que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo para encontrar o zero da função? Eu vou simplesmente pegar toda a minha função e igualar a zero. Então, vai ficar ax mais b igual a zero. Eu vou ter que achar o valor de x, correto? Então, como eu quero achar o valor de x, eu vou isolar ele. Eu vou deixar ele aqui sozinho. Primeiro vai passar o b para o outro lado. Como ele é positivo, vai ficar negativo. Ax é igual a menos b. Isso daqui está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Correto? Eu posso partir direto para essa formulazinha, ou eu posso simplesmente só pegar a minha função e igualar a zero. Por exemplo, essa função aqui, ó, y é igual a x menos 8. Vamos fazer y é igual a x menos 8. O que eu faço? Eu quero achar o zero, a raiz dessa função. Onde é y, eu vou igualar a zero. Então, vamos lá, ó. X menos 8 igual a zero. Professora, mas o y está deste lado e o teu zero está deste lado. Olha só, a igualdade aqui, ó, é um sinal de igual. Se eu pegar ele, tudo que tá aqui, colocar aqui, não tem problema, tá? Agora, se eu pegar só um pedacinho dessa equação e colocar pro outro lado, daí vocês teriam que fazer a regra de sinal. Mas isso daqui não altera nada, ok? Então, para mim achar o zero a raiz da função, eu vou isolar o x, né? Eu preciso saber o valor de x. Então, esse daqui é menos 8, passa para o outro lado, mais 8. Quando o meu x for 8, o meu y vai ser zero. Será que é verdade? Vamos conferir? Eu vou substituir aqui, ó. Então, quando o meu x for 8, no lugar do x eu vou colocar 8. 8 menos 8 vai dar 0. Então, f de 8 é igual a 0. Então, qual é o valor de x para que o y seja 0? Se eu fosse pegar um par ordenado aqui, do meu ponto A, vamos supor que esse seria o ponto A, o x é 8 e o y seria 0. Bem tranquilo, né? Vamos achar uma outra função aqui para tirar todas as dúvidas. Y é igual a 2x menos 4. No lugar do y. Agora eu vou utilizar direto a formulazinha para ficar melhor, tá? Para mim achar o valor de x, eu vou pegar o b. Quem é o b? O coeficiente angular é o a, que acompanha o x. Quem que acompanha o x? O 2. E quem é o b? O b é o coeficiente linear.
Qual é a função do A e qual é a função do B que a gente aprendeu ao aula anterior? O A, ele indica pra gente se a função é crescente ou se ela é decrescente. Quando ele é positivo, a minha função vai ser crescente. Ele já direciona a nossa reta também, tá? E o B é o ponto em que corta o eixo Y, tá? O coeficiente aqui é onde a nossa reta vai cortar o eixo Y. Isso é um processo para a próxima aula, tá? Olha lá. Então, o meu B é menos 4. X, eu vou utilizar a fórmula menos B sobre A. Então, quem é menos B? Menos 4 sobre o A, que é 2. Regrinha de sinal, menos com menos é mais 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, quando o x é 2, o y vai ser 0. Então, o ponto aqui desta função seria 2 e 0. Lembrando que no plano cartesiano, sempre o primeiro ponto é x e o segundo ponto é y. Bem fácil, né? Agora eu vou mostrar para vocês essas equações aqui na reta, só para mostrar que o zero da função é o ponto onde corta o eixo x, o eixo das abscissas, tá? Pessoal, o gráfico aqui tá mais ou menos desenhado, que eu não botei os valores do y aqui, é o eixo y, esse é o eixo x, o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a coordenada do zero da função, o ponto onde vai cortar o eixo x é 8 e 0. Por que eu sei que ele vai cortar o eixo x? Ó, o 8 é o valor de x, né? Então vai ficar bem aqui. Qual é o ponto que liga com o 8? É o 0. O 0 é a nossa origem, não é? Então o ponto que corta o eixo x é o zero da função. Então, para achar o valor de x, onde a reta corta o eixo. Ela é uma função crescente, né? Porque o nosso A é positivo, o nosso A é 1. Então, ela vai crescer. Vamos colocar assim, ó, vamos procurar mais um ponto. Porque para traçar uma reta e ela ficar direcionada no lugar certo, nós precisamos de pelo menos 2 pontos. Depois eu também vou mostrar isso, agora eu só quero que vocês observem onde fica o ponto do zero da função, tá? Então, eu vou botar aqui como x igual a 1. Eu dei esse valor para x, tá? Esse zero da função a gente encontrou colocando y igual a 0 ou utilizando aquela formulazinha. Aqui eu estou dando o valor para x e utilizando a mesma equação. X menos 8. Então, vai ficar 1 menos o 8, f de 1. 1 menos o 8 é menos 7. Então, quando o x for 1, o y vai ser menos 7. Vamos utilizar outro ponto aqui, ó, porque eu quero o lado positivo. Vou utilizar x igual a 9. 9 menos 8, quando f de 9 é igual, 9 menos 8 é 1. Então, quando o meu x é 9, o meu y vai ser igual a 1. Então, aqui, nossa reta vai ficar aqui pertinho, ó. Quando o x for 9, o y vai ser 1. Então, o nosso outro ponto, o ponto B, vamos supor que esse é o A, esse aqui é o A, esse aqui é o B. 9 e 1. E eu vou traçar a reta aqui, ó. E onde a reta traça, ela corta aqui o eixo x,
esse daqui é o ponto do zero da função. Bem fácil, né, pessoal? Então, para a gente achar o zero da função, eu tenho que igualar a nossa função a zero ou utilizar a formulazinha que a professora botou ali, tá ok? E o zero da função, ou a raiz da função, num gráfico onde passa uma reta por esse gráfico, o ponto em que corta o eixo x é o zero da função. Então, se tivesse um gráfico com uma reta, vocês iriam analisar aqui qual seria o ponto que cortaria ali, e esse ponto seria o zero da função. Eu só vou pegar essa equação aqui, que a gente calculou ali atrás, né? Onde a coordenada que a gente encontrou, o zero da função, a coordenada do zero da função foi o quê? Foi 2 e 0, né? Eu igualei isso daqui a zero e achei o valor de x, aonde a nossa função daria zero, tá? Então, esse seria o ponto onde a reta da equação vai cortar o eixo x. 2 de x e 0 de y. 2 de x e 0 de y. O y é esse, ó. O ponto que intersecta aqui, ó, é este o ponto A, certo? Agora, eu vou achar um outro ponto aleatório para traçar essa reta, porque para traçar uma reta de uma equação eu preciso de pelo menos 2 pontos. Posso achar infinitos pontos na coordenada, assim como vocês viram no plano cartesiano, mas para traçar a função do primeiro grau ou função afim, eu só preciso de 2 pontos. Então, vamos lá. Eu vou utilizar o x como se fosse 3. F de x é igual 2 vezes 3 menos 4. 2 vezes 3 é 6, menos 4 é 2. Então, f de 3 é igual a 2. Então, quando o meu x for 3, o meu y vai ser 2. Esse é um outro ponto que a gente encontrou aqui. Vamos traçar aqui, ó. Quando o meu x for 3, ele tá aqui, o 3... o meu y vai ser 2, aqui assim, ó, certo? X e y é a coordenada. E onde a nossa reta vai cortar o eixo x, aqui onde ela corta o eixo x, é o zero da nossa função. Então, o que é o zero da função? É quando nossa função é zero, é o valor de x que deixa a nossa função zero. E qual é a função dela no gráfico? É onde a nossa reta corta o eixo x, certo? Ó, a nossa reta corta o eixo x, ela passa por ela, intersecta o eixo x. Pessoal, o valor numérico de uma função vocês já fizeram automaticamente quando vocês foram construir um gráfico ou quando vocês estavam substituindo, até no exemplo anterior, quando a gente estava achando o zero da função, tá? O que é o valor numérico da função? Eu tenho uma função aqui, ó. F de x é igual a 5x mais 1. Eu quero achar o f de 1 quando o meu x é 1. O f de 2 quando o meu x é 2, tá? Então, o que eu tenho que fazer? No lugar do x, eu tenho que substituir esse valor aqui. Vai ficar 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1, sempre calcula a primeira multiplicação e depois a soma e subtração, tá? Então, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Quando o f de 1... o y é igual a 6. Se eu fosse achar essa coordenada aqui, o x é 1, então o x vem sempre primeiro, e o y é 6. Um pontinho lá no nosso gráfico. Agora aqui, quando o f de 2, o que é isso? Eu vou substituir esse valorzinho que está aqui dentro, aqui no lugar do x. 5 vezes 2 mais 1. 5 vezes 2...
10 mais 1. 10 mais 1 é 11. Então, f de 2 é igual a 11. Bem simples, o valor numérico da função, f de 1, f de 2, f de menos 2, vocês só têm que substituir o valor que está aqui dentro. Ó, aqui é um valor, é um x que está aqui dentro, né? F de x é uma função. Então, quando a gente troca esse x por um número, quer dizer que esse é o valor de x que a gente vai ter que substituir aqui, ó. X e x, se aqui tem um valor, esse daqui também será o mesmo valor, ok? E quando eu quero saber o valor inicial desta função? O valor inicial desta função, muito simples, olha só. É quando o f de x é f de 0 é igual a b, ó. Por exemplo, f de x é menos 2x mais 3. Qual é o valor inicial dessa função? É 3. Por quê? Porque para mim saber o valor inicial é sempre quando o f de x é 0. Então, se o meu x é 0, o que que acontece? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Sobra quem? Apenas o 3, olha só. Pois f de 0 é igual a menos 2 vezes o 0 mais 3. Vai ficar, aqui corta, porque todo número multiplicado por 0 é 0, sobrou o 3. Então, o valor inicial desta função é 3. Mas vai ser sempre assim simples, professora? Sim, porque se a pessoa pede, se o problema pede, o valor inicial é sempre quando a função aqui, o f de x é 0, tá? Então, aqui o f de 0, quem vai ser o valor inicial aqui? Vai ser o 1. 5 vezes o 0 mais 1. Todo número multiplicado por 0 é 0. F de 0 é igual a 1. Então, o valor inicial dessa função é 1. Muito simples, não é? Então, para achar o valor inicial, é só colocar o x como o valor de 0, sobra apenas o b. Então, o valor de inicial de vocês é sempre o b. Muito obrigada, até a próxima. Voltamos com mais alguns vídeos para vocês.